Ainda não. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque não aparece. Já fizeram a prece? Não, há um pedido. É um pedido de A gravar a Carolina prece. já iniciou a gravação. Já iniciou a gravação. Já iniciaram. A Carolina já iniciou. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar o microfone, gente, para não atrapalhar a prece. Fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento ao alto. E agradecer a Jesus pela sua misericórdia. Permitir mais um estudo do nosso grupo, na noite de hoje, o Livro dos Espíritos. Jesus amado, estaremos estudando o primeiro livro da tua doutrina. O livro que nos levou a acreditar no mundo dos espíritos. Orientações, elucidações valiosíssimas. Seria aconselhável para todos nós levar em consideração em nossas vidas. Transmitir a todos aqueles que desejarem te conhecer, Senhor, conhecer a tua doutrina. Jesus amado, te pedimos que na medida do merecimento de cada um, este vírus seja extirpado da face da Terra o mais rápido possível. Te pedir, por favor, que nos ajude a curarmos a nossa doença de espírito. Bem sabe que somos todos doentes do espírito. Te pedimos que ajude aqueles que guardam os leitos doentes e paz, por favor, Jesus, paz para aqueles que se encontram em fase terminal. Envolva, Senhor, também irmãos outros, encontram-se em cada uma de nossas mentes. Envolver a todos nós que aqui estamos no momento, aqueles que ainda vão chegar, os que não puderam chegar. Te pedimos pelo nosso companheiro José Antônio, a depressão. Nosso estudo transcorra num clima de paz, de tranquilidade, de harmonia. E ajuda-nos, Senhor, ampliando nossas mentes para que possamos absorver aquilo que estudarmos na noite de hoje. Ilumina o nosso irmão Afrânio, intua o nosso irmão, que a sua palavra seja fácil, que nós possamos entender. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos envolvendo, nos pedindo paz. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora e sempre, graças e graças a Deus. Te pedimos luz, saúde e paz para todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Deixa eu falar uma coisa. Deixa. Maria da Glória, ontem eu estive com ela e ela mandou um abraço para todos vocês, perguntou como é que vocês estão, que estavam com saudade. E aí foi perguntando por todo mundo, e fulano, e ciclano, e meu... Ela estava muito caidinha, tadinha. Aí mandou um abraço para todos vocês. Nós mandamos para ela também um grande abraço, né? Gostamos muito dela. Outra vez. As filhas delas também, né? As duas meninas, que eu esqueci os nomes, mas... A Catarina mora ali perto. Acho que ela mora... Santos, que ela falou. A solteira mora com ela, mas é aquela história de sempre, né? Não tem nem como comentar, né? Já sabe. Mas isso aí. graças a Deus. Então vamos lá.
Vamos lá. Hoje é o A livro pergunta hoje é longa. A pergunta livro hoje é dos longa. Espíritos. Nós estamos na pergunta 402, falando sobre sonhos e sonos, né? Eu ia dormir um pouquinho antes de vir para cá, mas não consegui, quer dizer, eu não tive nenhum sonho de imediato. Então, nós já lemos a 400, a 401, estamos na 402, mas vamos começar no início aí, né, Elis? Que nós estamos no terceiro ou quarto... Não, melhor... A gente parou no meio do parágrafo que diz o sono liberta a alma. Eu ia sugerir que a gente voltasse na pergunta: que são os sonhos? Ou você acha que deve voltar ao início? Porque senão a gente nunca vai chegar no fim, vai estar sempre voltando ao início. Não, vamos lá, vamos começar então o sono como liberta a alma, onde nós paramos. É o terceiro parágrafo, né? Da pergunta, da resposta. Senão a gente vai realmente, né? Vamos começar por aí. O sono liberta a alma. Concordo, o sono liberta a alma. Voltamos ao início desse parágrafo para poder ter um entendimento melhor. Aí. Então vamos lá. Olha só, posso dar uma opinião rapidinho? Não, é só assim, ler a pergunta, ler até aonde a gente parou e depois a gente começa o estudo. Mas ler só ler para deixar todo mundo mais ou menos, ou não sei, é uma hipótese. Bom. Capítulo 8. Onde nós paramos? Capítulo 8. Da emancipação da alma, o sono e os sonhos, pergunta 402. Vou ler de novo a pergunta. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Respondem os espíritos. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas é absolutamente inverossímil. Enganas-te, é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que vistes ou verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Interessante, né? Todas as crianças formulam a mesma pergunta. Nós somos adultos e continuamos aqui também, né? Nessa dúvida. Só que a doutrina espírita nos abre, né, esse leque aí de conhecimentos, né? Que na realidade essa pergunta aqui, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono, é justamente como o Kardec fala, as provas, tá, para os espíritos. E aqui o Kardec, a resposta que vem para a gente, né? Estamos que nem crianças, né? Perguntas que todas as crianças formulam. Porque apesar da gente ter esse conhecimento, saber isso aí, a gente ainda fica naquela pequena dúvida, né? Porque realmente é algo que nós não compreendemos, porque não estamos em vigília quando sonhamos. Mas no futuro, tá? Quando nós crescermos mais, as nossas emancipações da alma, ou projeções, ou desdobramento, seja o nome que for, serão mais conscientes, bem conscientes, aliás. Tá? Todos nós vamos conseguir chegar a um ponto que vai ser uma coisa normal, bem normal, tá? Entre nós. Tá? Nós estamos aqui engatinhando nisso. E isso também é uma educação, tá? A pessoa vai aprendendo,
e tem sempre os espíritos, né, que guiam esse desprendimento, e através de muito treinamento, tá? Mas não é o treinamento somente do desprendimento da alma, é o treinamento também de uma condição moral mais elevada, para que consiga isso. Mais de desapego, mais de confiança também. Tá? Vai somar muitos fatores para nos levar, tá, a essa emancipação com consciência. Mas o treinamento, desde já, é muito importante a gente treinar. Né? Bom, nós paramos aí. O sono liberta a alma. Bom, vamos lá. O sono... Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Só uma coisinha, parcialmente do corpo. Nós comentamos na aula passada, até adiantado, mas aqui está falando, tá? Porque nós nos afastamos totalmente do corpo somente quando a gente desencarna. Aí nós falamos sobre aquele cordão de prata, né? Aquele cordão fluídico, que distingue, inclusive, o espírito encarnado do desencarnado, tá? Então, liberta parcialmente, totalmente, só no desencarne. Todo mundo quer se libertar parcialmente, mas totalmente, por enquanto, não é hora, né, gente? Vamos lá. Quando dorme... Hum. Quer falar, Zé? Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Tiveram sonos inteligentes, me perdi. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Ou seja, sonos inteligentes é justamente quando a gente já começa esse treinamento aí. Tá? Já estamos usando a inteligência, mas, conforme falei, o treinamento aí acompanha também, tá, a questão moral. Tá? A questão moral. Somos inteligentes. E aí já estão desapegados. Há casos que a gente vê, principalmente lá naquela sessão de terça-feira, casos de pessoas que desencarnam e chegam lá depois, uma semana ou duas depois que desencarnou, falando, já estou trabalhando, já estou bem, né? Graças a Deus, né? A gente escuta muito isso, porque essas pessoas aí souberam já desde essa vida atual já aprender a viver fora da matéria, desapego à matéria. Tá? Em muitos casos mesmo que eu já ouvi lá, quando eu frequentava as terças-feiras lá. Né? Vamos lá? Então, seguindo aquela orientação da Joana, que nós precisamos aprender a morrer, não é isso? Isso, aprender a morrer. E é um bom treinamento, né? Exato. Um bom treinamento. Né? Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Como estes viajam, conversam e se instruem. Com estes, viajam, conversam e se instruem. Porque quando a partir do momento que a gente começa a ter outras preocupações além da vida mundana, realmente nós abrimos aí uma área na nossa mente para isso, para nesse desprendimento e fazer coisas que nos interessam. Né? Se eu gosto de fumar, no meu desprendimento eu vou estar no grupo de fumantes. Se eu gosto de beber, no meu desprendimento eu vou estar no grupo de beberrões. E assim por ser consequente. Se eu gosto de ler, de estudar, que é uma coisa que no planeta não, falo no Brasil, né? No planeta não, tem países por aí que o pessoal lê pra caramba, gosta muito de ler. Vamos botar aqui entre nós, né? Quando a gente gosta de ler, de tentar descobrir, né, a vida, como é a verdadeira vida, né? O que vai acontecer conosco? Nós vamos acabar indo em lugares nos excluir. Então, isso aí é o que está falando aqui, né? Se desligam da matéria. Aí vão procurar os superiores, porque os superiores têm muito a ensinar.
Mas quando nós estamos ligados ainda muito no mundo, na matéria, quem nós vamos procurar? Os nossos afins. É bem diferente. Os que têm as mesmas imperfeições, as mesmas paixões, etc. Vamos assistir o BBB lá no plano espiritual. Talvez assistir dormindo. Vamos lá? Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na Terra, ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. O santo tem toda a razão. Todo dia, quando nós fizemos esse afastamento, né? Afastamos do corpo parcialmente, nós estamos treinando para a morte. Já é um treinamento. E nós temos que aproveitar isso. Mas como? Desligando-se do mundo. Jesus fala bem claro, né? Eu venci o mundo. Jesus viveu aqui no mundo, entre nós, numa época bem pior que a nossa, mas ele, em momento nenhum, era do mundo. Ele viveu no mundo, quer dizer, ele venceu as coisas mundanas. Por isso que nós temos dificuldades de vencer. Né? Ainda há pouco mesmo eu estava trabalhando, que eu olho para o meu telefone, tem um aplicativo que eu vou tirar. Né? Vou tirar. Jogo do Fluminense. Eu tomei até um susto, esqueci, eu tenho que tirar esse aplicativo. Então, coisas mudando. Olha onde está a minha cabeça. Entenderam bem? Os antigos gladiadores continuam, e eu continuo acompanhando eles. Eu pensei nisso na hora que eu estava lá, né? Não foi agora, 4 e pouco, 5 da tarde que eu vi isso. Isso tem que parar com isso. Tem que Fran, começar, a gente não pode né? gostar de ver um futebol? Pode, não estou falando que não pode, mas ao ponto de fazer igual eu, botei um aplicativo aqui para acompanhar lá no trabalho, já que eu não posso ver na televisão. O problema, Consuelo, olha só, não está no ver. Olha a história do Chico que todos nós conhecemos, né? E o Chico, uma vez, o pai do Chico, né? Lá no interior, antigamente, tinha um negócio de levar o filho para virar homem, né? E como o pai dele também não tinha assim muita... O Chico gostava muito do pai, mas não tinha aquela abertura com o pai. O que fez o pai? Pediu um amigo para fazer esse papel. E o Chico foi levado, né, para um bordel de noite, sem desconfiar por esse amigo do pai dele. Confiou no amigo, foi lá. Chegando lá, né, quando as moças lá viram o Chico, né, elas até resolveram naquela noite não haveria trabalho, haveria uma prece em grupo, né? Eu vi isso no Chico, filme dele. pois é, o Chico se empolgou e, na empolgação, mano, será que eu posso voltar aqui outras vezes? E o Emmanuel responde, poder pode, o problema é gostar, né? Esse é o nosso problema. A nossa inferioridade, as nossas paixões... Mas essas paixões não pode ser assim ao acaso, por exemplo? A rapaziada gosta de ver um futebol com os amigos, aí se junta todo mundo domingo, né, para ver um futebol, porque a vida tá difícil, né, Afrânio? A gente só tem notícia ruim, só tem coisa ruim, só o trabalho tá difícil, as pessoas estão beirando às vezes a perder o emprego, aí não sei o quê. Então, não é uma forma das pessoas se desligarem um pouco dos problemas, né? Tá muito forte. Está muito pesado, né? Você liga uma televisão, você só escuta... Eu fico impressionada, porque só se escuta desgraça. Qualquer canal que você coloque, tudo, se você liga uma internet para ver notícia, só tem coisa ruim, só tem coisa ruim. Aí, quer dizer, a pessoa não pode fazer uma brincadeira, não pode sair assim, por essas paixões que eu digo, mas assim, lógico, tudo tem um equilíbrio, né? Não é sair... ver futebol, sair depois para dar paulada no outro time, não é isso que eu estou falando. Mas lá no futebol, geralmente, a gente se empolga, né? A mãe do juiz, toda hora a gente lembra dela. Começa por aí. Deu para entender? Eu ia lá, não tem problema. O problema é a gente não entrar no clima de lá, que é o clima de um jogo de futebol. Infelizmente, é muita paixão envolvida, mas muita mesmo. Não estou criticando quem veja o futebol. Entendi. Eu vejo, gente, eu vejo. Assistir,
assistir Agora, sem o problema querer não ferir o sem outro, né? falar, é não se envolver. E não E tem nós, jeito. e nós ainda estamos na fase do envolvimento, né? A bem da São as verdade, paixões, todos né? nós ainda estamos na grande fase do envolvimento. Aquilo que você costuma dizer, Maria vai com as outras. Nós somos os Maria vai com as outras. A gente vai com uma intenção, chega lá e encontra 1, 2, 3, 4 colegas, e aí aquela nossa intenção de ficar lá no cantinho sozinho assistindo o jogo já deixa de existir, né? Porque é uma coisa totalmente mundana. São os gladiadores da época de Roma que nós continuamos cultuando hoje. Está envolvido com paixões. Tá? O problema nosso é esse. O futebol em si não tem nada a ver. É igual o dinheiro. O futebol é a mesma coisa que o dinheiro. O dinheiro em si é neutro. O problema somos nós quando botamos a mão nele. Né? Aí, é até bom, às vezes a gente pensou, eu queria tanto, né? Mas é bom até não botar a mão, porque nós não sabemos como nós vamos reagir com o dinheiro na mão. É isso? É proibido ter dinheiro? Não. O problema é depois que ter a reação. Mesma coisa dentro das nossas paixões. Nós ainda somos, né? O senhor Roberto falou, Maria vai com as outras, somos muito fracos. Aquele livro que o senhor falou aí, senhor Roberto, o Boa Nova, né? O homem não é tão perverso, é mais fraco, não, é mais fraco do que perverso. Fraco do que perverso. É isso que Jesus fala? O homem é muito mais fraco do que perverso. É a questão aí. A maldade não nasce com a gente. Quando nós somos criados, não estamos criados com maldade. A maldade nós vamos adquirindo pelo nosso famoso, entre aspas, livre-arbítrio, nós vamos adquirindo. O ser não nasce, o espírito não nasce mal? Não. Ele não reencarna mal? Reencarnar é uma coisa. Estou falando criado por Deus. Quando nós fomos criados, fomos criados simples e ignorantes e não com a maldade dentro de nós. Ela foi... A simplicidade e a ignorância passou a surgir no homem depois que ele conheceu o livre-arbítrio. Aí aquele índio que vai beber uma Coca-Cola lá no McDonald's, pronto, não quer mais comer mandioca, nem beber água do rio. Vamos lá. Aqui quando fala, aqui no livro fala na inteligência. E Miramês fala, em um futuro breve, os dons irão aumentar as faculdades espirituais, vão desenvolvendo de modo que as chamadas viagens astrais serão comuns entre os homens. Essas viagens astrais vão começar a existir depois que houver uma inteligência dentro de nós, contato com outros espíritos nessa viagem astral. Não será com qualquer espírito, naturalmente, será com um espírito inteligente, mais evoluído e tal, para nos esclarecer. Inteligência seria moral, né, Sr. Roberto? Inteligência, conhecimento. O seu conhecimento da doutrina espírita vai te levar a isso. Vai mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa inteligência. O conhecimento, o estudo do espiritismo vai nos levar a isso. Porque quando nós chegamos numa festa, consequentemente, nós atraímos para nós ou procuramos aqueles que se afinizam conosco. E numa festa de mistura qualquer um, mas sempre tem 1 ou 2 ou 3 espíritas que não são espíritas, gostam do estudo, gostam da conversa. E nós vamos nos atrair a eles e vamos passar a conversar sobre isso e ficamos longe das anedotas, dos bocados, dos papagaios e por aí afora. Mas isso aí quando nós já trazemos dentro de nós um preparo, que automaticamente os espíritos superiores vão colocar junto de nós essas pessoas e vão nos aproximar dessas pessoas, com certeza. Beleza? Ok. Então vamos lá, Elisa. Já sem som, Elisa. Eu tentei fazer leitura labial, mas não consegui. Então, se fosse palavrão que a gente consegue fazer, né? Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tanto já vos falaram, eles vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde,
os chamam velhas afeições ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os que em aqui tanto se deleitam. Nós estávamos falando ainda há pouco sobre essa questão, né? Nós, quando já estamos mudando o nosso modo de pensar, a nossa consciência está se abrindo para outros caminhos, né? Nós vamos procurar o quê? Vamos procurar esses espíritos superiores que são falados aqui. Nós podemos não ser, mas já vamos querer aprender, nos enturmar nele. Ou, né, continuar nas velhas paixões. Está falando aqui. Vamos nos encontrar com tudo aquilo que nós nos afinizamos. Está até falando aqui, vamos beber doutrinas ainda mais vis, piores ainda. Então, a gente vai recarregar a bateria, nós temos duas escolhas. Ou vir com novas doutrinas, novas ideias para cima, ou dentro daquilo que a gente pensa, ou ainda age, ir lá pegar uma aula para baixo, tá? Coisas mais pesadas ainda. É por isso que nós vemos tanta coisa hoje acontecendo nessa transição que nós estamos passando. Tanta coisa. Essa questão que a conselheira até falou da televisão. Eu, honestamente, estou vendo o mínimo possível de televisão. Estou vendo o mínimo mesmo, porque é isso aí. Você liga a televisão, é só notícia muito ruim. De vez em quando tiver uma notícia boa, mas ela some naquele meio enorme que tem muita gente agindo no bem aí. Mas a mídia, para ter audiência, só quer falar daquilo que realmente é mal, porque isso chama atenção. É o que nós estamos estudando aqui. Tá? O que eu vou fazer eu quando me prendo essas notícias da televisão à noite, quando me desprendo? Né? Sou curioso, né? Mataram, não sei o que. Eu vou querer ir lá ver. Ué. Vou querer me encontrar com pessoas que pensam igual a mim. Não fizeram assim, mas tinha que ser assado. Foi pouco. Foi muito que eu vejo esses comentários no meu dia a dia, tá? Poucos, igual nós espíritas, falam o seguinte, vamos orar pelo cara que estava errado, que mataram, vamos orar por ele também. Que o mais problemático, que está com maiores problemas perante a lei divina, mais endividado, é ele. Né? Mas a mídia nos leva a odiar, a ter raiva, e forma-se uma opinião pública, né, sobre isso, e quando nós nos prendemos muito a isso, nós vamos beber dessas águas aí, bem poluídas, e vamos ouvir coisas, né, de outros que também estão lá, junto a nós, mais pesadas. Não é isso? É aquele tal negócio. Oi, fala, Zé. Não, acaba aí primeiro. Não, é isso aí, cara, é isso aí. Em vez de falar, só ia falar isso assim. Um fala arranca o dedo, o outro não, arranca o olho também. É isso que nós vamos ouvir lá embaixo, né, quando nós estamos de empreendimento. Agora, se a gente pensar, poxa vida, hoje houve uma aula da pergunta 402, eu estou meio em dúvida quanto o item. Caramba, o que é que eu faço? Quer dizer, já está se ligando em algo melhor. Então, logicamente, no desprendimento, se fizer uma precezinha e tiver realmente vontade de aprender, pode até não se lembrar depois, mas vai ser levado para alguém que mostre, que explique, vai ser instruído. É opção nossa. Né? É possível a gente se encontrar com espíritos, assim, não sei, que você disse que quando você sonha, realmente aquilo ocorreu, né? Uhum. É possível eu ler... Eu quero até falar sobre isso aqui um pouquinho. Tá, mas vamos lá. Eu ler sobre Chico Xavier, sobre o trabalho dele, e se eu sonhar com ele, é porque eu me encontrei com ele ou foi minha mente que transformou algum tipo de estudo e eu imaginei isso? Não, tu pode, veja bem, isso que eu ia falar aqui. Eu estava esperando um momento, já que veio agora, vamos lá. Eu estava lendo aqui que nós falamos muito quando a gente fala em sonho, né, quem é psicólogo, né, o psiquiatra, lembra logo de Freud e Jung, né? Olha só o que Freud fala quanto aos sonhos, tá? Freud reconhece que os sonhos podem ser confundidos com fantasias noturnas sem acréscimos. Fantasias. Nossa imaginação criou. O segundo item que ele fala pode ser repetição de experiências reais do dia. Tá? Aquela nossa preocupação do dia a dia,
tá? Do gato que está doente, da conta que tem que pagar, do quintal que a árvore quebrou, um gato tem que ir lá cortar aquilo, limpar, a telha tem uma goteira, etc. E sonhos telepáticos. Olha só o que está falando aqui. Sonhos telepáticos. Quer dizer, ele, sem querer, fala que os dois últimos tipos de sonho que ele fala aqui é um pouco já espírita, apesar de ele não admitir isso. Né? Para ele tudo chegava até a infância. E o problema de quase tudo era a libido. Né? Bom, isso é Freud. Tá? Para responder você. Agora, vamos, o que o Leon Denis fala no livro No Invisível? Né? Primeiramente, o sonho ordinário. Também 3 tipos de sonho que o Leon Denis divide. Primeiramente, o sonho ordinário, puramente cerebral. Simples repercussões nossas de disposições físicas ou de preocupações morais. Ou seja, a gente, né, como é que se fala? O nosso sonho, o primeiro sonho, digamos assim, logo que nós desprendemos do corpo, pode estar ligado muito ao que aconteceu no nosso dia a dia, que o Leon Denis está falando aqui. Se nós nos prendemos ao Chico, pode ser que essa ideia, essa preocupação que nós tivemos e tal, apareça o Chico e não seja o Chico, seja uma criação nossa mental. Assim como pode ser também. Só quem pode falar isso para a gente, garantir isso, é o lado de lá. E eles que têm essa informação correta. Tá? Mas já é um grande negócio, tá? Sonhar com o Chico, mesmo que não seja ele. Tá? É um excelente negócio. Não está sonhando com o que está na televisão. Vamos lá. A segunda categoria equivale ao primeiro grau de desprendimento, quando ele se afasta um pouco do corpo. Mergulha, olha só o que ele fala assim, por dizer, no oceano de pensamentos e imagens, que de todos os lados rolam pelo espaço. Nós estamos cercados por esses pensamentos, é a famosa psicosfera. Se a gente está preso a um determinado pensamento, quando esse pensamento surgir, nós estamos ali ainda meio bobões, né, digamos assim, sem pouca lucidez, a gente vai acompanhar, para o bem ou para o mal. Decisão totalmente nossa. Tá? Esse segundo sonho, que é o desprendimento, ainda não está completo, ainda está ali, né, saiu do corpo. E vamos lá. Agora, por último, que o Leon Denis fala, vem os sonhos profundos. E é esse desprendimento mesmo, que aí a gente já não está próximo ao corpo, está em algum lugar, em outro planeta, em outro lugar, em outro país. Tem um caso aí da... Como é que se fala? Meu Deus, esqueci qual era o caso. Esqueci. Quando eu me lembrar, eu falo. Mas há um caso aí que realmente... sim, o livro. Há 3 livros do Camille Flammarion, tá, que conviveu com Kardec, né? Ele tem 3 livros chamados A Morte e Seus Mistérios. Livro 1, 2 e 3. O que acontecia muito nesse livro? Alguém que estava desencarnando ia visitar algum parente encarnado em desdobramento, e o parente também em desdobramento, e se despedia, mas não falando, estou morrendo não. Vim te ver, tal, estou com muita saudade de você, tchau e benção. E no outro dia, que era muito difícil a comunicação naquela época, né, ou dias depois, vinha a notícia do falecimento daquela pessoa, né, que geralmente era parente, amigo, né, alguém muito ligado a essa pessoa. Quer dizer, mais uma prova que o Leon Denis, o Kardec, todo mundo está certo. Aquela pessoa que está desencarnando tinha muita necessidade de despedir do encarnado, né? E o que foi? O que é que ela conseguiu? Tá? A atração, a lei de atração, se encontrar no desprendimento. Certo? Somos inteligentes, com propósitos reais. Tá ok? Zé Roberto já fala só um pouquinho, falei muito. Fala agora você. Ou alguém mais quiser falar também. Não, eu não sei se... Não, acho que cabe. É sobre uma coisa que aconteceu com o Antônio Fagundes, muitos anos atrás. Ele lia antes de dormir um jornal.
né? E sempre tinha pesadelo, pesadelo, pesadelo. Tinha esse hábito. Aí foi o psicólogo, né? O psicólogo fez algumas perguntas e tal. Quando fez a pergunta o que ele fazia antes de dormir, ah, toma um café, toma, sei lá, toma um leite, toma não sei o quê, e leio jornal. Ele falou, o quê? Eu leio jornal. O que você lê? Diversos assuntos e tal. Então, para de ler jornal. O povo que ele O povo. Para de ler jornal. Ele começou a parar, ainda tinha um pouco de insônia, mas parou de ler o jornal, foi lendo, foi vendo e começou a dormir direito. Então o jornal influenciava nos sonhos dele. As notícias que ele lia no jornal influenciavam de certa forma, né? Lia diversas notícias. Ele falou, notícia de tudo quanto é tipo. É o que nós estamos falando aqui, sobre isso, essa influência, né, que nós sofremos. Ele lia a notícia, sofria a influência da notícia. O pior, o visual. Tá? Quando a gente lê, a gente até se impacta, porque a gente forma, né, o nosso pensamento forma imagens. Exatamente. Mas quando essas imagens vêm prontas para a gente, e de acordo com como elas vêm, às vezes são piores do que nós imaginamos, o choque é maior. Né? Nós sofremos essas influenciações ainda. Tá? Exatamente. Consuelo, deu para entender essa questão do Chico Xavier aí? Só quem pode afirmar é alguém do lado de lá. Você pode literalmente ter visto o Chico, como pode ter sido uma criação tua, porque estava muito ligado àquele assunto. Entendi. Certo? Né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos continuar, Elisa. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Olha só, 8 ou 9 horas é o tempo que nós dormimos, que nós passamos, conforme está falando aqui, de ventura ou de prazer. Se a gente for olhar o prazer, nós podemos ver esse prazer e essa aventura. Aliás, a aventura tanto prazer por dois lados. Né? Se nós estamos num lugar que nós tanto gostamos, que beleza, hein? E livres do corpo, mais leves. Que bom. Mas também essa aventura de prazer pode ser porque nós estamos, né, seriamente empenhados em algum objetivo. Tá? Vamos falar agora dos cientistas, né? Que se desdobram e vão para o local onde está o coração deles, né? O tesouro deles, o coração deles. Vão tentar lá estudar. Eu vi hoje no Face, achei lindo isso. Tá? Uma senhora foi assistir um jogo, uma cientista, qual é o nome daquele de tênis? É Bom, todo mundo sabe onde é. Ele está sem som. Wimbledon. E, chegando lá, foram fazer uma homenagem, né? Falaram lá, a quem está aqui, tal, né? Os grandes nomes, mas hoje a nossa homenagem especial são aos cientistas, principalmente a doutora fulana, que é uma das criadoras da vacina AstraZeneca. Passou na TV isso. Passou e todo mundo aplaudiu de pé. Aplaudiu de pé. Tá? Essa senhora, com certeza, quando ela dormiu, né, ela não viu o futebol que eu vi, o Fluminense hoje perder de 4-1, ó, que beleza. Né? Não viu as noticiários aí da mídia. Não, ela dormiu e foi parar com os grandes pesquisadores do espaço que ajudaram ela nas informações em relação ao vírus. Está aí o resultado, né? A vacina. Isso aí, que é o legal. Certo? Então, às vezes nós nos perguntamos, ultimamente nós andamos nos perguntando, tanta vacina, tanto remédio custou muito a surgir.
estudos, joga fora, rasga papel, joga no lixo, de novo outro e tal. E só nos resta chegar à conclusão que se hoje nós temos essas 5 vacinas, 6 vacinas, em tempo tão rápido, não podemos negar, nós que somos espíritas, que veio um grande auxílio do alto para isso. Nós que somos espíritas não precisamos nem perguntar por que aconteceu. É ter a consciência de que os cientistas foram influenciados por espíritos superiores cientistas que ajudaram a montar a fórmula dessas vacinas todas que nós temos. Certo? O Divaldo fala que quando, né, lá em cima, que tudo que tem aqui no nosso planeta, o acaso, conforme Kardec nos fala, não existe. Havia aqui no nosso planeta, devido aos nossos pensamentos, tá, uma grande possibilidade de um vírus, tá, ser despertado. O Divaldo fala mais ou menos isso. E tá, Jesus, em sua misericórdia, né, pediu a voluntários que viessem aqui no intento que, se algo acontecesse, logicamente com a permissão de Deus, né, eles estivessem aqui para ajudar no combate de qualquer coisa, alguma peste, alguma pandemia, né? E veio uma equipe enorme para cá, reencarnou entre nós. E essa equipe aí, por isso que essa vacina, todo mundo duvidava que essa vacina fosse feita em tão pouco tempo. Todo mundo achava que, no mínimo 3 anos. Que 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E essa vacina foi recorde, né? Acho que foi 6 meses no máximo, né? Recorde, em vários pontos, que é outra coisa importante, porque conforme nosso planeta se fosse criado só uma vacina em um ponto só, era bem capaz do país, né, dono dessa vacina, quisesse criar até empecilhos, né, ou vendas superfaturadas, etc. Nossa inferioridade, né, a inferioridade do povo do planeta Terra. Né? Aí veio em vários pontos, vários criadores. Quer dizer, está aí solucionado, né, não totalmente, mas em grande parte o nosso problema. Né? O segundo problema é nós, né? A nossa educação em relação a isso. Mas aí não é o cientista que é o culpado. Bom, alguém mais comentou alguma coisa? Contigo, Elisa. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-os sem nunca os termos vistos com os olhos. Viu? A gente se encontra lá embaixo. Né? Não dá certo o nosso papo lá embaixo. Estou falando lá embaixo mesmo, né? Porque espírito elevado não tem esse tipo de conversa aqui. E quando a gente está aqui no corpo físico, conhece o cara, a menina, nossa, eu não sei porquê, meu santo não bateu. Não vou com a cara de... Nem conhece muito, mas já trocaram ideias também na emancipação. Tá? E essas ideias, né, foram divergentes e um não cede para o outro. Né? É o total desconhecimento da palavra renúncia. Estou falando de nós também, tá, gente? Nós também. Por mim, pelo menos, estou falando, tá? Se tiver alguém aí que não está nesse ponto, parabéns. Tá, parabéns mesmo. Alguém quer comentar algo? Então, vamos lá. E é ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amem e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Não parece uma pergunta do Livro dos Espíritos, 459? 459. 459, isso mesmo. Né? Parece. Que é a 459, né? Como é que é mesmo? Influencia os espíritos na sua vida?
Muito mais do que podeis imaginar. Pois de ordinário são eles que vos conduzem. E um dos grandes momentos dos espíritos nos influenciar, qual é? É esse aí. É o sono. Entenderam? Nós vamos lá, né? Nos encontramos com eles e vamos receber instruções deles, nesse caso aí, né? Ou boa ou ruim, de acordo com o que nós estamos, né, fazendo da nossa vida. Esse aqui é um detalhe. Tá? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu grafei aqui bem grafado, porque é o cuidado que nós temos que... Olha só, tudo que Jesus fala. Aliás, Jesus só fala 2 palavrinhas. Orar e vigiar. Como é que eu vou vigiar se eu não estou em vigília? Muitos ficam na espreita ali, só esperando a gente dormir. Como é que você vai vigiar se não está em vigília? Com oração. Se preparar antes de dormir. É orar e vigiar. Sim. Orar e vigiar antes de dormir, porque depois... Afrânio, depois que... Então, essa influenciação dos espíritos durante o teu sono, ela perdura depois que você retorna? Sim. Sim. Se você o deixa influenciar no teu sono, aí vai influenciar durante todo o teu dia. Seria mais ou menos assim? Sim. A gente vai lá beber. Agora, se a fonte está suja ou está pura, entendeu? É a nossa escolha. Nós já falamos do Thomas Alva Edison. Não conseguia chegar ao material do filamento para a lâmpada, não é isso? Ele tinha tudo aquilo na cabeça dele. Ele foi levado em sonho junto com o James Watts, né? Tanto que ela tem não sei quantos watts, não é isso? E lá tiveram a instrução, presta atenção, é isso aqui, esse material aqui, que vai ser o filamento, sei lá o que é. O cobre, por exemplo, é o cobre, presta bem atenção. Acordaram ele com aquilo na cabeça. Hoje a lâmpada sai, hoje isso sai, hoje isso acontece, mas não lembrava qual era o material. Aí chega o Watts, bate na porta, entra Watts. Ele, chefe, sonhei com o senhor, estavam nós dois juntos, e um cara mostrou um fio assim de cobre. Pronto. Quer dizer, não é cobre, não, tá? Estou falando mais ou menos o que aconteceu. Então, nós estamos acima. Hein? Tungstênio. Tungstênio. Bonito. Acho que se tiver um neto, botar esse nome até. Pô, botar no meu tataraneto. Assim. Tungstênio, vem cá. Meu moleque levado, vem aqui. Então é isso aí, gente. As nossas decisões do nosso dia a dia, muitas vezes, ou não, está falando aqui mais do que supondes, na nossa vida. Nós somos demais influenciados durante o sono, tá? nessa nossa emancipação. Então, quando eu perguntei aqui sobre o que é que a gente fazer em vigília para ter um... Primeiro passo é esse, é a oração. Mas o segundo passo, que é o maior de todos, é a nossa conduta diária. É isso que vai influenciar mais. Né? Os atos valem mais que as palavras. A nossa conduta que vai realmente determinar para onde nós vamos. Que às vezes eu passei o dia todo chutando balde, xingando os outros, né? Falando mal, criticando, julgando, etc, etc, etc. Chega à noite, a oração vai ajudar? Com certeza. Que ela vai elevar o meu tônus vibratório. Mas eu fiz antes. Aquela vibração está perdida por aí, ela está junto a mim também. Me acompanha. Isso, todos nós somos o quê? A cada um será dado de acordo com suas obras. Somos responsáveis pelas nossas criações. Perante a obra são cocriações, né? Alguém fala alguma coisa? Está entendido sobre essa influência? Ninguém fala nada, gente. Não é o Evangelho de Mateus, não, pelo amor de Deus. Lá que é o silêncio total. Elisa? A gente tem que usar o conhecimento que a gente tem todos os dias, todos os momentos, para que esse conhecimento tenha que influenciar a nossa vida mais do que nós podemos imaginar. O vigiar é isso aí.
Então, a palavra vigiar é isso. Seria muito bom se vigiar fosse ficar ali, né? Olhando pelo buraco da porta, né? Mas é que a pessoa tem a ideia assim, de vigiar exatamente isso, entendeu? Mas o vigiar, tomar conta de si, está muito relacionado com o que você sabe e o que você faz com o que você sabe. Né? Se você se vigia, como é que você vai se vigiar olhando para você? Vai ficar saudito se olhando no espelho? Aí não vai dar certo, que você vai fazer que nem monge. Mas você sabe e você tem que aplicar o que você sabe. É isso que é vigiar, é tomar conta do que você está fazendo com o conhecimento que você tem. O tempo todo. Com a sabedoria que você está adquirindo, para evitar que você caia ou que você escorregue, né? Que tropece. Claro que você vai escorregar, você vai cair, você vai tropeçar, mas vamos minimizar ao máximo cada atitude dessa. Porque se a gente... Fala, Zé. Essa briga interna aí, bom, no meu caso é um gladiador e um tolo, né? Um ingênuo. O gladiador ainda tá ganhando, cara. Tá complicado. Essa briga é muito difícil, cara. É muito. É o famoso homem velho, né? Ainda mais quando vem aquele conhece a ti mesmo. Aí quando você começa a se conhecer, a briga fica cada vez pior e mais difícil. Mais difícil. É o que o conhecimento faz, exatamente. Ele acirra um pouquinho mais a briga. Eu tô quase largando tudo. Não, faz Mas, não. Gente, é difícil, né? Porque é uma batalha. Mas ninguém nunca disse que é fácil. Não, porque você imagina, você está no mundo onde ativa todo esse gladiador que o Zé falou, né? Você só está nesse mundo, parece que você acorda, vai para a rua, tem que botar em alerta o gladiador, né? O teu gladiador tem que estar em alerta, porque senão parece que você vai levando facada, e a resignação é difícil nesse momento, né? Porque entra a sobrevivência também. Fica muito difícil, gente. Mas você tem que aprender que o gladiador que a gente põe todo dia para fora da cama, ele, com esses conhecimentos que a gente não pode usar nenhuma justificativa para botar esse gladiador para fora da cama para lutar todo dia. A gente tem que botar o pé no chão todo dia e procurar o nosso melhor, que não é gladiar. Entendeu? Eu não estou dizendo que eu não sou assim, tá? Preste bastante atenção. É amansar esse cara, é difícil. Exatamente. Quando você acorda o gladiador, você fala para ele, filhinho, você vai levantar, mas não vai gladiar com ninguém, não. Não vai gladiar com ninguém. Você hoje vai ser um cara manso. Faz um gladiador ser manso. É difícil, né? Porque você tem 24 horas, né? Aí você escuta a primeira, escuta a segunda, escuta a terceira, escuta a quarta, a quinta. Gente, tem uma hora que parece que fala assim, poxa, não dá, acabou, sabe? Não dá mais. Eu tentei. Mas é preciso dar. É preciso dar a sexta, a sétima, a oitava, a nona. A gente tem que batalhar por isso, para a gente poder dormir tranquilo, ter um sono tranquilo, um sono inteligente. A gente tem que estar mais preparado para isso, porque esse dia a dia do gladiador não deixa a gente dormir tranquilo. Você passa o dia lutando, porque você acha que a vida é uma briga, né? A gente tem esse conceito, que a vida é uma briga, é uma luta constante. Então, o que a gente faz? A gente sai para brigar. Bota o pezinho no chão de manhã já para brigar. E aí é que tá. A gente tem que ir para a sétima, para o oitavo, para o nono, para o 10º, sem brigar. Para garantir. Eu posso fazer uma colocação? É porque enquanto a gente se diz espírita e fica só estudando, é fácil. O importante é interiorizar a doutrina. Quando a gente interioriza, tudo fica muito mais fácil. Eu li um livro sobre reforma íntima maravilhoso, reforma íntima sem martírio, da Irmâncio.
que ela nos explica essa transformação, essa autotransformação com simplicidade, com serenidade, com leveza. Né? Ela explica que o fundamental é você ter o auto-amor. Se você tem o auto-amor, que é a base da nossa transformação, tudo vai acontecendo com tranquilidade. Você acorda com tranquilidade, sem precisar se gladiar, se machucar tanto. Vai com tranquilidade, porque somente nos amando é que nós vamos conseguir vencer as nossas imperfeições. Sim, sim. Aproveitando um parágrafo daqui do Miramês, diz o seguinte, depois disso tudo que foi conversado, o espírita já consciente dessas verdades encontrará mais facilidade para o seu autoaperfeiçoamento espiritual, ocupando-se somente com a sua educação e fornecendo aos outros materiais de meditação para o despertamento das suas faculdades. Cada um deve construir o seu próprio céu, sem que o egoísmo invada seu coração e o orgulho se manifeste na sua vida. Se nos agrada sobremaneira a liberdade, devemos sentir alegria nos deveres que acompanham a libertação espiritual. É isso aí. Não. Agora precisamos estar conscientes dessas verdades que nós acabamos de conversar agora. É isso que precisamos ter, consciência. É difícil criar essa consciência com as nossas imperfeições ainda? Sim. Ainda com os nossos instintos, nós ainda não jogamos a fera que nós trouxemos, ainda não conseguimos jogar fora. O dia que nós conseguirmos, realmente, já consciente dessas verdades, nós vamos conseguir. Não é difícil? É difícil. Muito difícil. Mas é muito difícil porque a gente fica toda a vida dizendo é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. E a gente nunca procura o fácil. Vamos parar de falar, é difícil falar prédio. Exatamente. Prédio, né? Eu trocaria o nome difícil por trabalhoso. E tudo que dá trabalho, nós somos preguiçosos. A gente fica jogando para trás. Então, essa reforma, essa mudança, essa transformação, não é difícil, ela é trabalhosa. Falou em trabalho, ninguém quer trabalhar, quer ficar só na rede. Aí complica tudo. Eu conheço bem isso. Essa história de rede é famosa. Pessoas que gostam de ficar na rede, realmente. Ô, Zé, o privilégio não é só teu, não. Eu conheço também. Porque ela até fechou o microfone. Deixa eu falar. O que me dá força também, né, para passar por isso tudo, é que nós somos espíritas, então nós sabemos que vamos ter que voltar. Então, como eu não quero voltar muitas vezes, eu boto assim, ó, tem que ser logo agora, para a gente poder aprender o mais rápido possível e não voltar tanto. Isso me dá um pouco mais de força, né? É o que o Miramês disse aqui, nós devemos construir o nosso próprio céu. Exatamente. Construir o nosso próprio céu. Bom, vamos ler o último parágrafo de hoje. Já 28 já, caramba. Que é muito interessante isso aí. Esses estudos assim deixam a gente com gostinho de quero mais. Pois é, nós vamos ler o último parágrafo e parar, porque esse último parágrafo acaba a história do sono. O outro parágrafo já começa a história dos sonhos, né? Mas vamos lá. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Porque, olha só, ficar 16 horas acordado entre nós, para um espírito superior, deve ser muito ruim. Vocês já imaginaram a gente ficar 16 horas no meio de um monte assim, de gente rebelde, desrespeitosa, né, que só pensa besteira e só fala bobagem, né? Estou falando de nós, tá? Então, os espíritos superiores,
Tá? Fico 16 horas entre nós. Olha só, que sacrifício é. Mas eles aceitam encarnar numa boa aqui. Por quê? Olha lá. Vamos lá. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. Ou seja, a fonte do bem, ir lá no alto, se encontrar com os espíritos afins dele. Porque o fato de ele estar reencarnado aqui não separou ele dos amigos, né? Então ele dorme, se desprende. Para onde será que o Gandhi ia? A Madre Teresa, esse pessoal, para onde eles iam quando dormiam? Não sei, sei que eu não vou para lá. Pois é, eu nem imagino, eu só estou perguntando, gente. Eu não tenho resposta, não. Tá? Essa resposta aí, daqui a alguns milênios eu dou a vocês. Vamos lá. O sono é a porta. Quer falar, seu Roberto? Pode falar. Não, eu ia dizer que a gente, se isso acontecer conosco hoje, quando nós estamos ainda nessa situação, nós vamos tomar um susto e sair correndo. Sim. Entrei na porta errada. Essa porta não me pertence. Exatamente. É igual os índios quando viram as caravelas, né? Não sabe identificar, não consegue identificar. Você não sabe, não ficar todo bobão lá. Vamos lá. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio, depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Isso. Então, é isso aí. Por isso que nós temos esses missionários aqui sempre nos ajudando. Né? Porque eles têm o sono para se retemperar. Seria muito difícil para eles também, olha só, seria muito difícil eles também vencerem nas missões se não tiver uma ajudinha do alto. E essa ajudinha é só essas 8 horas que nós estamos fora do corpo. Alguma dúvida? Amiga mesmo diz uma coisa aqui, que isso aí a gente vai conseguir chegar, é só ter força de vontade. Alguns espíritos encarnados na Terra estão quase a debutar nesse exercício espiritual com a assistência dos benfeitores espirituais, que eles vão servir de guias para essa nova jornada da vida. É só, né? Se ele está nos comunicando aqui que nós estamos, né, os espíritos encarnados estão quase a debutar, quem sabe que não somos nós estudando e colocando em prática e absorvendo, fazendo essa introspecção de tudo aquilo que nós estamos aprendendo e formos nos esforçando naturalmente, porque se a gente tentar isso que estudamos hoje, modificar amanhã, depois de amanhã, a recaída é pior do que a doença. Aí nós vamos nos revoltar, porque tudo aquilo que a gente imaginou que mudando daria certo, ganharia na loteria e tal, aí depois da manhã não aconteceu, aí vai ser muito pior. Recaída é pior do que a doença. Então, passo a passo, devagarinho, nós vamos quase a debutar nesse exercício espiritual. Carol? Não vai fazer a prece antes de parar a gravação? As duas preces? Pode ser só a primeira. Eu acho que a primeira satisfaz a ela. Se ela quiser a última também, depois ela me pede e eu comunico a você. Então para. Pode parar, Carol, por favor. Tá?